Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti, você está no canal Deise Arte em Crochê e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar esta bolsa num modelo redondo que eu confeccionei em fio de malha. Eu confeccionei ela colorida, ela ficou bem espaçosa. Para compor essa peça, eu confeccionei esse tassel colorido com as mesmas cores que eu usei para confeccionar a bolsa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, acione o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar do zíper, agulha e linha da cor do zíper, dos marcadores, a alça. Eu tenho aqui 1,30 m de correntinha já na argola articulada, a tesoura e o fio de malha. Eu vou estar usando colorido. Eu tenho aqui o vermelho, o rosa, eu vou pôr também um pouquinho do branco e a agulha para crochê é a número 6. Eu vou iniciar com a cor mostarda. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. E aqui no anel mágico eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui então 5 pontos baixos, eu vou fechar o anel mágico. E essa sobrinha aqui de fio, a gente vai fechar o último ponto com ela, para não ter perigo desse último ponto abrir. Então a gente vai fazer assim, olha. Eu fechei aqui o 5º ponto, eu vou soltar aqui, olha, vou desfazer esse último ponto, só vou tirar aqui a laçadinha. Volto a agulha no ponto e eu vou fechar ele com essa sobra aqui que a gente deixou do início do anel mágico, tá? Essa sobrinha que a gente puxou do anel mágico. Então, eu voltei a ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer o meu 6º ponto. E para fazer o meu 6º ponto, eu vou alongar esse fio. Trago ele aqui pra frente, olha. É aquela sobrinha do anel mágico, tá? Trago ele aqui pra frente. Volto aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo. Coloco a agulha aqui de trás pra frente, no primeiro ponto baixo. Pego essa sobrinha de fio. Passo aqui pra trás. Assim. E agora eu vou fazer o 6º ponto dessa volta, um ponto falso. Então, eu volto no ponto anterior, no meio dele, e passo essa sobra de fio, olha, aqui pra trás do ponto. Então, agora aqui eu fiquei com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o fio que vem do novelo. Então, bem aqui, olha, no ponto falso que eu fiz, já vou arrematar essa sobra de fio, para não ter perigo de abrir esse miolinho aqui, tá? Eu vou puxar esse ponto aqui pra frente, e esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, nessa volta aqui, contando com o ponto falso que a gente fez, eu fiquei com 6 pontos baixos. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. E esses pontos
São pontos baixos, só que com a diferença que antes de eu fazer o ponto baixo, eu passo ele aqui, olha, eu passo a agulha pela laçadinha do ponto anterior, entro no meu ponto, trago a laçada aqui pra frente e fecho o ponto baixo. Passo a laçadinha aqui, olha, na última, eu fiquei aqui com uma, duas laçadas. Eu passo a agulha só pela última laçada, vou pro próximo ponto, alongo um pouquinho o fio e faço ponto baixo. Passo pela última laçadinha que ficou aqui. Entro no mesmo ponto, alongo o fio e faço ponto baixo, tá? Então, aí fica uma, duas laçadinhas aqui do ponto baixo e a laçada que tá na agulha. Antes de eu fazer o ponto, é um ponto baixo normal. A diferença é que antes de eu fazer o ponto, eu passo por essa última laçadinha do ponto anterior. Vou pro próximo ponto e faço 2 pontos baixos no próximo ponto. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Passo na última laçadinha, olha. Vou pro próximo ponto, ponto baixo. Então, é só fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Só que antes da gente fazer o ponto, a gente não pode esquecer de passar aqui, olha, na última laçadinha do ponto anterior. Aqui se forma 2 laçadinhas, olha. Uma, duas. É nessa última aqui, tá? E é só seguir fazendo assim. Nessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, aqui agora, que eu já fiz 2 pontos baixos para cada ponto de base, eu já vou trocar essa cor. Eu já vou começar a trabalhar com o rosa. Então, eu vou alongar esse fio aqui. Vou vir aqui no ponto da frente. Trago essa laçada aqui pra trás. Trago essa laçada aqui pra trás, ó, vou arrumando aqui, olha, o círculo. E eu entro com ela aqui, olha, bem no meio do ponto anterior, tá? E faço aqui, olha, um pontinho falso, só pra fazer o acabamento, porque agora aqui eu já vou trocar a cor do meu fio. Se você quiser, você pode fazer a bolsa toda de uma cor só, não tem problema. Aí fica a gosto, tá? As cores que eu usei é só uma sugestão de cor. Aí, no caso, são as cores que eu tinha aqui à disposição. Mas você pode fazer de uma cor só ou nas cores que você preferir. Então, aqui agora, eu fiquei com 12 pontos baixos. Aqui eu já vou trocar de cor. Eu vou vir bem no ponto que eu fiz aqui, olha, para terminar essa volta, bem aqui nesse ponto. Eu vou colocar agora o meu fio rosa. Eu vou entrar aqui nesse ponto. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto dessa próxima volta. Esse fio aqui eu já vou arrematando junto com o próximo ponto. E aqui, como nós estamos fazendo um trabalho circular, então, em todas as voltas, nós vamos fazer aumentos. Em cada volta, eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu iniciei com 6 pontos baixos. Nessa volta, eu tenho 12 pontos baixos. E nessa volta aqui que eu tô fazendo, que eu tô iniciando com o rosa, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer 6 aumentos em cada volta. Então, nessa volta, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou deixar ele sozinho, eu não vou fazer o aumento nele. Eu vou fazer o aumento no próximo ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, olha, passo a agulha pela alcinha, vou aqui no próximo ponto baixo. Eu quero arrematar essa sobra. Trago meu fio aqui pra frente.
dou uma alongadinha nele, tá? Não faça esses pontos baixos muito apertado, porque é um trabalho circular. Se você fizer um ponto baixo muito apertado, ele vai começar a emborcar. Passo pela alcinha, volto no mesmo ponto, esse segundo ponto tem aumento, alongo o fio, faço ponto baixo. Passo pela alcinha, vou no próximo ponto, alongo o fio, faço ponto baixo. Na próxima, tem aumento, então eu passo pelo ponto, alongo, faço ponto baixo. No próximo, não tem aumento, passo pela laçadinha, venho no próximo ponto baixo, alongo meu fio e faço ponto baixo. No próximo ponto, então, agora já tem aumento. Passo, trago a laçadinha aqui pra frente, fecho ponto baixo. Passo pela laçadinha, trago a laçada aqui pra frente, fecho ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Então, eu faço um ponto baixo sozinho, um ponto baixo com aumento. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar, então, a próxima volta, eu volto. E eu cheguei aqui, então, no final dessa volta. Nessa volta aqui, eu fico com 18 pontos baixos. Aqui, então, eu vou alongar o meu fio. Vou vir aqui, olha, no primeiro ponto. Vou passar a agulha de trás para frente. Vou pegar essa laçada e eu vou puxar ela aqui para trás. Só que agora, para os pontos ficarem assim, olha, certinho, um do ladinho do outro. Agora, eu vou alongar bem essa laçada. E eu vou passar assim, olha, por dentro do trabalho, tá vendo? Olha, eu alonguei bem a laçada, tá assim. Eu alonguei bem a laçada, eu vou passar ela assim, olha, por dentro do trabalho. E aqui eu puxo o fio do novelo. E aperto bem aqui, olha. Então, eu finalizei essa volta, deixando assim. Só que aqui eu não vou cortar o meu fio, eu vou continuar trabalhando com rosa. Então, eu volto aqui bem nesse ponto que eu fiz. Trago de novo essa laçada aqui pra frente. E esse agora é o meu primeiro ponto baixo dessa volta. Nessa volta aqui, eu também vou fazer 6 aumentos. Então, eu vou fazer agora 2 pontos baixos sozinhos e no próximo ponto baixo, então, agora eu faço o aumento, tá? Então, a cada volta eu aumento um ponto baixo antes do aumento. Nessa aqui a gente fez só de aumentos, nessa a gente fez um ponto baixo, um aumento, e nessa agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Dá sempre uma alongadinha no fio para essa parte aqui não, para a peça não começar a emborcar, tá? A gente passa aqui pela alcinha, vai no próximo ponto, traz a laçada aqui pra frente, alonga e faz o ponto baixo. Um ponto baixo bem alongadinho, não precisa ser apertado, não. Agora, no próximo ponto, então, eu vou fazer o aumento. Trago a laçada, faço ponto baixo, passo na última laçada do ponto, trago a laçada pra frente, faço ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos sozinhos e o aumento. Agora, eu faço mais 2 pontos sozinhos. No próximo ponto, ponto baixo. Passo pela laçada, vou pro próximo ponto. Ponto baixo. E agora, mais um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência, então, para essa volta. Faço 2 pontos baixos sozinho, passando sempre pela laçada, não pode esquecer de passar pela laçadinha do último ponto. E vou fazer
o ponto baixo. Vou fazer assim por toda essa volta. A sequência de ponto dessa volta, então, são 2 pontos baixos sozinhos, depois o aumento, 2 pontos baixos sozinhos e o aumento, 2 pontos baixos sozinhos e agora o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E é bem facinho fazer essa bolsa, tá, gente? É só isso, a gente só não pode esquecer de passar a agulha pela laçadinha. Olha, forma 2 laçadinhas, eu passo pela última antes de iniciar o ponto baixo. É só isso. Vou seguir fazendo assim e quando eu for iniciar, então, a próxima volta, eu volto. Eu concluí aqui mais uma volta. Nessa volta aqui, eu fiquei com 24 pontos baixos. Então, aqui, todas as voltas, a gente vai alongar o fio, vai vir no ponto aqui da frente, passa essa laçada aqui pra trás e alonga bem essa laçada, porque em todas as voltas a gente vai fechar o ponto, tá? Pra ele ficar assim, olha, bem certinho e sem ficar marca. Então, a gente vai alongar e passa assim, ó. Puxa aqui o fio que vem do novelo, fechando esse ponto para iniciar o próximo, mesmo que você não for trocar de cor. A gente fecha a volta assim, tá? Se você for trocar de cor, aqui é só cortar o fio, colocar outra cor e iniciar o trabalho. Se você não for trocar de cor também, você vai iniciar a volta exatamente assim, tá? Vem aqui, olha, na frente, no ponto à frente, pego essa laçada, trago aqui pra frente e inicio uma próxima volta. Então, aqui é bem simples, a gente vai continuar seguindo essa sequência. Em cada volta, a gente vai fazer um aumento de 6 pontos baixos. Então, eu comecei fazendo um aumento para cada ponto. Na próxima volta, fiz um ponto baixo antes do aumento. Nessa volta, fiz 2 pontos baixos antes do aumento. E nessa volta aqui, então, agora são 3 pontos baixos antes do aumento. E assim por diante. Na próxima volta, 4. Na próxima volta, 5. Então, a gente sempre vai aumentar um ponto antes do aumento em cada volta. E em cada volta, a gente fica com 6 pontos baixos a mais. Então, aqui agora são 3 pontos baixos antes do aumento. Fiz o meu primeiro ponto, passo pela laçada, venho no próximo ponto baixo e faço aqui um ponto baixo. Os pontos baixos têm que ser bem alongado pra gente não emborcar a peça. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora eu vou fazer o aumento. Então, eu passo pela laçadinha e vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1. E 2. E eu vou seguir fazendo essa sequência de pontos até eu ficar com um total de 6 pontos baixos antes do aumento. Porque aqui é bem simples, é bem fácil de fazer, é só a gente seguir fazendo assim, tá? Vou fazer mais essa cor, essa volta aqui com o rosa, né? Que já comecei com o rosa, então eu vou continuar. Vou fazer mais essa volta aqui com o rosa, depois eu vou trocar de cor, vou pôr o branco ou o vermelho, aí eu vou fazendo ela colorida. Você faz nas cores que você preferir, ou se você quiser de uma cor só. Mesmo de uma cor só, você encerra a volta, você fecha ela, passando a laçada aqui pela peça e puxa o fio que vem do novelo para fechar a volta e iniciar a próxima, para não ficar marca aqui na frente da bolsa, tá? Vou seguir fazendo aqui. Quando eu chegar na minha 8ª volta, que eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 8 voltas e vou ficar com 6 pontos antes do aumento. Quando eu chegar na minha 8ª volta, que eu ficar com 6 pontos antes do aumento, eu volto, então, pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas e nessa última volta, então, eu fiquei com 6 pontos baixos antes do aumento. Eu fiz um total de 8 voltas. Fechei essa volta e o fio ficou aqui atrás.
Então, com o fio aqui atrás mesmo, eu vou começar agora essa próxima volta. Eu vou passar a minha agulha só na alcinha de trás do ponto, trago esse fio e inicio a próxima volta. Essa próxima volta é exatamente o mesmo ponto que nós usamos aqui na parte da frente da bolsa, só que pegando a alcinha de trás do ponto. E nessa volta aqui, eu não vou fazer nenhum aumento, só vou pegar a alcinha de trás do ponto e faço o ponto baixo. Passo pela última alcinha do ponto anterior, vou para o próximo ponto, faço ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás do ponto. Nessa volta aqui, então, eu não faço nenhum aumento, só um ponto baixo para cada ponto de base, e eu vou ficar com 48 pontos baixos. Aqui, eu terminei essa volta da parte da frente com 48 pontos baixos, e agora vou fazer aqui pegando só a alcinha de trás, um ponto baixo para cada ponto de base, e fico então com os mesmos 48 pontos baixos. Passo na laçadinha e faço o ponto baixo. Vou dar a volta toda, e quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí essa volta, dei a volta toda na bolsa, fiz os 48 pontos, e aqui agora eu vou cortar o meu fio. Essa sobra de fio, a gente vai puxar aqui pra frente e a gente vai simular esse último ponto. Eu venho no próximo ponto, coloco a agulha de trás pra frente, puxo essa sobra de fio para trás, arrumo aqui pro ponto ficar na mesma medida dos outros. E agora que eu volto no ponto de trás, passo pelo meio do ponto, trago essa sobrinha de fio aqui pra trás e vou arrumar o ponto para ele ficar na mesma medida dos outros pontos, tá? Eu simulei um ponto aqui nesse último ponto. Agora aqui eu vou fazer o arremate dessas sobrinhas de fio. E para fazer esse arremate, você pega uma agulha mais fina e vai passando as sobrinhas de fios para dentro dos pontos, entre os pontos, até você sentir que tá bem seguro. E depois é só colocar um pinguinho de cola para tecido. Então, eu vou terminar esses arremates, vou passar essas sobrinhas de fio entre os pontos. E para fazer essa bolsa, nós vamos precisar de 2 metades dessa. Então, eu vou concluir os arremates, vou fazer outra exatamente igual a essa e volto então pra gente unir as duas partes. Eu concluí então as 2 metades e agora a gente vai começar a unir. Já fiz os arremates e aqui em cada uma das peças eu tenho 48 pontos. Então, eu contei 18 pontos desse marcador até esse marcador. Na outra peça, eu fiz a mesma contagem de pontos, 18 pontos desse marcador até esse marcador. E a gente vai começar a unir aqui dessa forma. Então, eu vou colocar aqui certinho, como ela tem a mesma quantidade de pontos, então vai dar certinho os pontos aqui que ficaram sem marcar. E eu vou começar a unir, eu vou pegar sempre a alcinha de fora do ponto, desse lado e desse lado aqui. Eu vou passar o fio aqui. Faço um ponto baixo para prender esse fio aqui, pode apertar bem. Essa sobra de fio, eu vou deixar pro lado de dentro da bolsa, para depois eu fazer o arremate aqui para o lado de dentro da bolsa. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos. Eu vou pegar uma alcinha daqui,
e faço um ponto baixíssimo. Passo aqui uma alcinha daqui, uma alcinha do outro, da outra base, faço um ponto baixíssimo. E sempre pegando a alcinha de fora, tá? Pego essa alcinha de fora, essa alcinha de fora e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer assim por toda a bolsa até eu chegar no meu outro marcador, sempre pegando uma alcinha de fora desse lado e uma alcinha de fora desse lado aqui e fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer assim até onde eu tenho o outro marcador. E quando eu chegar aqui no meu outro marcador, então eu volto, porque aqui é bem simples, é só uma alcinha do ponto dessa base, uma alcinha de fora do ponto dessa base, faço o ponto baixíssimo. Vou concluir então essa volta, vou continuar unindo os dois ladinhos da bolsa em pontos baixíssimos e volto. Cheguei aqui então no final dessa volta, fiz toda a união da peça. E agora aqui, eu vou cortar então esse fio, vou puxar aqui. Vou cortar aqui esse fio. E aqui, olha, eu vou dar um nozinho e vou passar essa sobra de fio aqui. Eu dei aqui então o nozinho e eu vou passar essa sobra de fio para o lado de dentro da bolsa. Pelos pontos aqui, tá? Olha. Passa aqui pro lado de dentro da bolsa. E essa parte aqui, então, fica assim. Agora aqui, eu vou... É melhor você fazer o arremate desse início aqui e desse final antes de começar a costurar o zíper, tá? Eu vou demonstrar aqui, mas o melhor é antes de começar a costurar o zíper, já fazer todos os arremates. O zíper, eu cortei a medida aqui, olha, suficiente com uma sobrinha. Então, eu cortei 35 centímetros de zíper. 34 centímetros e meio de zíper. Aqui agora, o zíper, é só você arrumar ele aqui certinho, olha, bem na direção dos pontos baixíssimos. E vai colocando alfinete. Se você preferir, você pode alinhavar ele, depois voltar costurando. Ou alfinetar aqui, olha, pra ele ficar no lugar certinho. Depois. E aí, você vai arrumando ele aqui dentro. E começa costurando, só costurar normalmente com a agulha e linha. Desse lado aqui. Deixa bem justinho esse zíper. Se quiser colocar mais um alfinete, pode pôr mais um alfinetinho. E já volta costurando. Costura o zíper com ele fechado e deixa pra abrir só quando não der mais pra costurar com ele fechado, que aí ele fica menos... que aí ele fica mais retinho, tá vendo? Se você costurar ele com ele fechado assim, olha, ele vai ficando mais retinho. Se você deixa pra abrir só quando não der mais pra manter ele fechado. Coloca aqui os alfinetinhos. Desse lado aqui eu nem vou pôr, só vou pôr aqui, olha. Pra eu ter noção da medida mesmo.
Só assim mesmo, olha, pra saber que ele tá bem justinho aqui na bolsa. E já começo a costurar. Pra costurar é bem fácil. Só passar aqui no zíper, começa sempre de dentro pra fora. E agora, só seguir costurando. Esse lado aqui soltou. E agora, é só seguir costurando. Não tem aqui segredo, tá? Olha, passa aqui pelo ponto. Tenta passar a linha por baixo aqui do ponto, pra não ficar aparecendo a costura. Passa aqui pelo ponto, passa pelo zíper. E vai fazendo uma costura. Eu gosto de colocar a linha dupla na agulha para ficar bem mais forte essa costura do zíper. Passa no zíper, passa pelo ponto, tentando passar sempre atrás do ponto para não ficar aparecendo depois a marca da costura. E agora é só seguir costurando, olha, passa embaixo do ponto, passa aqui no zíper. E aí, costura o máximo que você conseguir com o zíper fechado, deixa pra abrir só quando você não conseguir mais manter ele fechado. Quando não der mais pra continuar costurando ele fechado, que aí ele fica mais retinho na bolsa. E agora aqui é só seguir costurando. Então, aqui, como é bem fácil, é só costurar mesmo o zíper, passar pelo zíper, passar aqui no ponto. Como é só costurar o zíper, eu vou seguir costurando o meu aqui. Olha, com o zíper fechado, ele vai ficando um pouquinho mais retinho, tá vendo? Ele não fica tão dobradiço. Então, costura com o zíper fechado, deixa pra abrir só a hora que for costurar o outro lado, que já não der mais pra costurar com ele fechado. Então, eu vou continuar costurando aqui, porque a costura do zíper é bem simples. Vou terminar aqui a costura do zíper e volto. Eu concluí aqui a aplicação do zíper, costurei o zíper todo. Ficou assim. E agora aqui, eu vou pôr a alça. Eu vou pôr a alça. Eu vou pôr a alça bem aqui, olha, bem nessa... Um pouquinho antes do início aqui do zíper, pegando os pontos da bolsa, tá? Não da costurinha da união da peça, não. Um ladinho daqui, um pontinho dali e um pontinho daqui, olha. Do outro lado aqui, vou pôr na mesma direção. Pegando um pontinho da bolsa aqui, olha. E um pontinho da bolsa. E ficou concluída a bolsa. Eu coloquei aqui no cursor do zíper um tassel, a bolsa ficou bem espaçosa, bem bonita. Eu coloquei aqui no cursor do zíper um tassel bem colorido.
que eu confeccionei usando as mesmas cores da bolsa. O link com o passo a passo desse tassel eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira fazer um tassel igual a esse, combinando com as cores da sua peça. Eu vou deixar então o link com o passo a passo desse tassel na descrição do vídeo. Eu coloquei ele aqui no cursor, que eu achei que vai ficar mais legal. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!